Bora lá! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Uma análise psicológica bem a fundo do Homem-Aranha. Vamos usar um modelo bem específico para tentar entender qual é a verdadeira fonte do sofrimento de um dos heróis mais queridos e também mais atormentados da cultura pop. E essa é a grande questão, né? O Peter Parker tem habilidades sobre-humanas, força, agilidade, o sentido aranha, e mesmo assim, a vida dele é uma sequência quase sem fim de tragédia e de perrengue. É um paradoxo, não é? Vamos investigar o porquê disso. Para decifrar esse enigma, vamos tratar isso quase como uma investigação de detetive, só que da psique. A gente vai usar uma estrutura de análise, tipo um mapa da consciência, para rastrear a dor do Peter até a sua origem e descobrir o que de fato move ele. E a nossa ferramenta de investigação é essa, a teoria das 12 camadas da personalidade. A ideia central aqui é fascinante. Ela diz que o que define o nível de maturidade de alguém não são as qualidades, mas sim a natureza da sua dor. Onde dói mais fundo, é ali que a gente encontra o verdadeiro centro da personalidade. Essa teoria também fala que a personalidade se move entre dois estados. As camadas integrativas são onde a gente se fecha para se fortalecer, buscar uma estabilidade. Já as divisivas são onde a gente se abre para o mundo, o que causa crise, mas também crescimento. E aqui está o pulo do gato para o Peter Parker. Ele é constantemente arrancado de qualquer tentativa de ter um pouco de paz e jogado de volta numa crise existencial. Certo. Com a nossa ferramenta em mãos, a investigação começa. Vamos examinar a vida do Peter camada por camada, começando pelos suspeitos mais óbvios da sua dor e eliminando um por um. Será que a dor dele é física? Que nada! Depois da picada da aranha, o corpo dele virou uma arma, não um problema. É intelectual? Definitivamente não. O Peter é um gênio da ciência. E o ego? Bom, ele até teve ali um momentinho de arrogância, mas a morte do tio Ben destruiu isso de uma forma tão brutal que ele foi expulso dessa camada. E aquela história dele estar sempre sem grana. Isso não é um fracasso em lidar com a camada 6, a da carreira. Na verdade, é uma escolha. O Peter, o tempo todo, sacrifica a estabilidade financeira e profissional dele pela missão de herói. O lucro que ele busca não é dinheiro, é moral. E a aprovação dos outros? A camada 7 é sobre pertencer, sobre ser reconhecido. Mas o Peter é o oposto disso. Ele é caçado pela polícia e xingado todo dia no Clarim Diário. Se ele precisasse de aplauso, já tinha desistido faz tempo. Ele continua apesar do ódio, o que prova que a motivação dele vem de um lugar muito, mas muito mais fundo. Ok, com os suspeitos mais superficiais fora da lista, a gente chega no principal suspeito, a ferida emocional. A investigação agora mergulha fundo no trauma, na culpa e na perda que definem a camada 4. E olha, as evidências aqui são de cortar o coração. Peter é órfão 2 vezes, carrega uma culpa paralisante pela morte do tio Ben e vive com um medo constante de que as pessoas que ele ama se machuquem por causa dele. A tal sorte dos Parker pode ser vista como um sintoma disso, uma autossabotagem de quem, no fundo, não se sente merecedor de felicidade. Sem dúvida, essa é uma fonte de dor muito ativa e profunda. Então é isso. Fim de papo. O Homem-Aranha seria só um cara agindo por um complexo de culpa gigante, tentando para sempre consertar um erro do passado? Pois é, a resposta é um sonoro não. A culpa foi a faísca, o que tirou ele do egoísmo. Mas se fosse só culpa, as ações dele seriam meio desesperadas só para aliviar a consciência. Em vez disso, o que a gente vê são décadas de ações consistentes, baseadas em princípios, o que aponta para uma estrutura moral muito mais sólida. E é isso que nos leva à grande virada da nossa investigação. Vamos agora desvendar qual é o verdadeiro centro de gravidade da psique do Peter Parker, o motor que realmente impulsiona o Homem-Aranha. E a pista principal, a peça que faltava, está numa das frases mais famosas de toda a cultura pop. Isso não é só um lema, é a chave para o nosso diagnóstico final. É uma declaração de uma lei moral universal. E essa lei moral nos leva para a camada 10, o eu transcendental. Pensa assim, uma pessoa nesse nível não age por ganho pessoal, por medo ou para ganhar aplauso. Ela age porque algo é o certo a se fazer, de uma perspectiva universal. Ponto. Ela se vê como responsável não só por si, mas como uma representante da humanidade.
A gente vê isso na prática de um jeito perfeito em Sem Volta para Casa. A lógica mais fácil dizia: manda os vilões de volta para a morte certa e salva o universo. Mas o Peter escolhe o caminho da camada 10. Ele arrisca tudo não para ganhar algo, mas para curar os inimigos, porque ele acredita que toda vida merece uma segunda chance. E essa decisão teve um custo terrível. Ele sacrificou o amor pessoal dele, a Tia May, em nome desse princípio universal. E para a gente ter uma ideia do quão única é essa motivação, vamos colocar esse diagnóstico em contexto, comparando o Homem-Aranha com outros heróis bem conhecidos. Olha só que contraste absurdo. O Justiceiro é movido pela vingança, pela dor pessoal dele, uma reação clara das camadas 4 e 5. O Homem de Ferro, em grande parte, é movido pelo ego, pelo desejo de consertar os próprios erros e deixar um legado. Já o Homem-Aranha, ele opera em outro plano. A motivação dele vai além do pessoal. É uma responsabilidade universal. E com isso, a gente chega à conclusão da nossa investigação. Um veredito que é, ao mesmo tempo, heróico e profundamente trágico. A verdadeira tragédia do Peter Parker não é só que coisas ruins acontecem com ele, é algo na estrutura dele. Ele vive e age de acordo com um dos princípios morais mais elevados que existem. Só que, ao mesmo tempo, ele nunca consegue resolver os problemas mais básicos da vida. Ele é um ser iluminado que ainda precisa se preocupar em pagar o aluguel e que carrega o luto de todas as suas perdas. Ele vive num estado de sacrifício perpétuo, suportando o peso do mundo sem ter onde apoiar os próprios pés. Então, o diagnóstico final, o centro de tudo, é esse. O centro de gravidade do Peter Parker, a verdadeira fonte das suas ações e a natureza da sua grandeza está firmemente na camada 10. Ele é o herói da responsabilidade universal. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? A análise de um personagem de ficção levanta uma questão muito real. Talvez o verdadeiro sinal de amadurecimento não seja encontrar a felicidade e a estabilidade, mas sim encontrar um propósito tão grande que faça valer a pena carregar certos fardos por ele.